Meus irmãos, a gente vai falar hoje sobre o Espírito Santo de Deus. E talvez esse seja um dos temas mais negligenciado ou mais deixado de lado nas igrejas atuais. Recentemente eu li um livro chamado O Deus Esquecido, de um autor americano chamado Francis Chan. Livro extraordinário. Um livreto que você lê em algumas horas, ou se você quiser ler pausadamente. Se você tirar alguns momentos para ler, o autor ele vai trazer uma perspectiva falando exclusivamente sobre o Espírito Santo de Deus. Já percebeu que a gente fala muito sobre Deus, o Pai? A gente fala muito sobre o sacrifício de Jesus na cruz e tá certo. Mas a gente fala pouco sobre o Espírito Santo de Deus. E quando nós olhamos para a palavra, é o Espírito Santo que está conosco. Quando Jesus, em João 16:7, ele vai falar para os discípulos assim, os discípulos estão desesperados. Poxa, como assim? Jesus vai morrer, o Senhor vai subir e a gente? Aí Jesus fala assim, convém, isso está em João 16:7, convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá, mas se eu for, eu o enviarei. Jesus, quando ele vem à terra, ele tem um corpo físico que o impede de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas o Espírito Santo de Deus não. O Espírito Santo de Deus, ele veio para capacitar a igreja a viver o seu propósito. Ele veio para ser Deus vivendo dentro de nós. E a gente precisa se apegar a isso. Nós temos a unidade da Trindade, como foi ministrada aqui algumas quintas atrás pelo nosso pastor. E nós temos igualdade entre as pessoas. Nós temos igualdade entre o Pai, entre o Filho e o Espírito Santo de Deus. Todos são Deus. O Filho sobe para o Pai, o Espírito Santo desce e vem para habitar dentro de nós e conosco como igreja. É como se o Pai planejasse a salvação. Jesus, o Filho, ele realiza essa salvação, mas quem aplica essa salvação para nós no dia a dia é o Espírito Santo de Deus. Porque se não for o Espírito Santo de Deus, a gente não avança, a gente não se arrepende, a gente não muda, a gente não faz nada de bom. Então a gente precisa entender que sem o Espírito Santo de Deus não há conversão. Sem o Espírito Santo de Deus não há adoração genuína. Sem o Espírito Santo de Deus não há nada. Não haveria igreja, não estaríamos aqui. E é isso que a gente precisa entender. Por que nós precisamos conhecer o Espírito Santo? A gente vive num tempo onde muitas igrejas conhecem a doutrina. Eu conheço o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. Tá, mas qual é a aplicação dele para a sua vida? Se ele é Deus e você diz que o conhece, qual é o seu relacionamento com ele? Como que você vive com o Espírito Santo? Spurgeon vai dizer que é impossível haver salvação ou uma obra regeneradora sem o Espírito Santo de Deus. E aí a gente precisa entender. Há muito misticismo no Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pomba, porque quando Jesus foi batizado, ele desce como uma pomba e normalmente a gente vai ver uma ilustração, o Espírito Santo coloca uma pomba. É uma ilustração, não é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus não é uma força, o Espírito Santo de Deus não é uma energia. E pasmem, existem religiões que dizem isso. Um exemplo, Testemunho de Jeová. Testemunho de Jeová diz que o Espírito Santo de Deus é uma força ativa, mas Deus é somente Jeová. Só que biblicamente isso é errado. Quando a gente vai ver os Mormons, eles também falam que o Espírito Santo, ele é um membro da Trindade, mas ele não é como o Pai e o Filho, ele é diferente. E isso não é bíblico. E é por isso que a gente está aqui, para entender que o Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo, a Bíblia vai nos mostrar que ele fala, que ele ensina, que ele guia, que ele entristece, que ele nos consola. Ele não é uma força impessoal, não, ele é alguém com uma mente. Ele é alguém com uma vontade. Por exemplo, a Bíblia, quando Paulo vai escrever a sua carta aos Coríntios, ele vai falar sobre os dons, ele vai dizer que o Espírito distribui os dons como ele quer. Uma força não tem vontade, porque se a gente fala que o Espírito Santo é uma força, é como se a gente falasse que fosse magia. Eu só preciso aprender a canalizar essa força, eu só preciso aprender a manusear essa força, e isso não é uma verdade.
Ele é alguém, não é uma coisa. É possível uma força fazer isso tudo? Não. O Espírito Santo é Deus, o Espírito Santo é Senhor e o Espírito Santo é Santo. Por que ele é Deus? Porque ele possui os atributos da divindade. O Espírito Santo, ele é onipotente, ele é onisciente, ele é onipresente. Por exemplo, abra sua Bíblia no Salmo 139, verso 7. Sei que é rápido de endereço, vai lá comigo. Salmo de número 139, verso 7, vai falar sobre a onipresença do Espírito Santo. Vai dizer bem assim: para onde eu me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás. O salmista está dizendo: para onde eu me ausentarei? Aonde eu vou estar sem a presença do teu Espírito? Se eu descer ao mais profundo abismo, o Senhor me encontra lá. Ele é onipresente, Ele é onipotente. Lucas 1,35, quando o anjo aparece para Maria, aí ele vai falar assim: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. O Espírito Santo vem sobre Maria com o poder de Deus. Quando a gente olha para a onisciência, 1 Coríntios 2,10, Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio Espírito humano, o que nele está? Assim ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. O Espírito Santo, ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente. Quando a gente vai olhar, várias vezes a gente finaliza o nosso culto falando sobre Mateus 28,19, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. A Trindade. Só que a gente não pode viver como se o Espírito Santo, ele vem, faz o que tem que fazer e vai embora. Esse é um perigo que a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Se eu não conheço, Leilane, e se eu não honro o Espírito Santo, é como se eu tivesse uma ortodoxia sem piedade. O que é isso? Uma crença genuína sem devoção. Eu sei quem é o Espírito Santo, eu tenho uma doutrina correta, mas o meu coração é frio. Eu sei quem Ele é. Ele é Deus. E o que isso muda na minha vida? Nada. O meu coração é frio. Igrejas que sabem de tudo, têm uma doutrina extraordinária, o ensino da palavra, mas que estão mortas espiritualmente. Irmãos, existem professores de teologia que não creem em Deus. Existem professores de teologia que é a profissão dele. Eu aprendi, eu gostei, eu quero ensinar. Eu creio? Não. E a gente precisa tomar cuidado, porque se a gente não honra ou negligencia o Espírito Santo, a gente pode cair nesse mesmo erro. Estamos aqui porque é um ambiente legal, porque a gente canta umas músicas bacanas, porque eu sou bem recebido ali, porque tem eventos na igreja de jovens, de mulheres, de casais, e não é isso. Igrejas que sabem tudo, mas não vivem nada, cultos impecáveis, mas sem vida. Isso é ter uma crença verdadeira, mas sem devoção. Ou a gente pode ter o contrário, Fred, uma piedade sem doutrina, uma devoção extrema, mas sem a palavra de Deus. Aí a gente vê as bagunças que tem na internet. Irmãos, eu vi um termo esses dias que eu ri de desespero. O povo falando assim, que era uma candombleia, que era a mistura do candomblé com a assembleia, porque não tinha diferença. Irmãos, nós cremos no agir do Espírito Santo de Deus? Cremos. Cremos nos dons? Cremos. Cremos na cura, cremos no falar em línguas, nós cremos no dom de profecia, nós cremos na palavra do conhecimento, nós cremos. Mas se não há doutrina, se eu não conheço o Espírito Santo por quem Ele é, e eu vou pela minha emoção, vira bagunça. Aí é um batendo no outro, é uma coisa estranha, irmãos, a gente já viu cada coisa. Hoje na internet então, mas você já viu o irmão dando cotovelada no outro?
É um negócio estranho. Piedade sem doutrina. Devoção extrema sem palavra. É uma experiência sem a Bíblia. Emoção sem verdade. Misticismo sem fundamento. A gente crê, irmãos, não tem nada melhor do que você ter experiências com Deus, isso é extraordinário. Mas tenha experiências com a palavra de Deus do lado. Deus, fala comigo. Porque a gente está vivendo um tempo muito místico, aonde eu quero ouvir a voz de Deus de forma peculiar e individual, mas eu não quero me encontrar com a palavra dele. Eu quero escutar algo, mas eu não quero ler aquilo que Deus deixou para mim. Não dá. Nós cremos, irmãos, e é bom quando Deus vem e utiliza alguém para falar conosco, algo ali individual, algo que é do nosso secreto. Irmãos, isso é bom demais. Mas não é isso que vai nos sustentar. O que vai nos sustentar é o que a gente está fazendo aqui. Olhando para os fundamentos. Vendo o que faz sentido e o que não faz. O que a palavra diz que é verdadeiro e o que não é. Cuidado. Tanto uma crença sem devoção, ou uma devoção sem a doutrina, são perigosos. E ambos entristecem o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, ele deve ser honrado com verdade e vida, com doutrina e devoção, com palavra e com poder. Não dá para a gente separar. Não, aqui eu sou de Deus, lá fora eu não sou. Não, aqui o negócio é forte, mas lá em casa não dá. Precisamos conhecer o Espírito Santo. E é interessante, por quê? Quando a gente fala do Espírito Santo de Deus, qual é a primeira coisa que vem na nossa mente? Pentecostes. Pelo menos na minha, assim. Às vezes, meu amigo Emerson, não esqueço mais, nunca mais. É como se a gente olhasse, Brunão, e falasse assim, não, o Espírito Santo ele age só a partir do Novo Testamento. A gente muitas vezes não olha para o Antigo Testamento e consegue enxergar o agir do Espírito Santo de Deus. Ou a gente enxerga muito pouco. Mas Gênesis 1, lá no começo, Gênesis 1, 2, vai dizer que o Espírito pairava sobre as águas. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito pairava sobre as águas. Desde o início, se João vai dizer que Jesus é o Logos, é a palavra, o Espírito Santo está lá desde o início também. Quando a gente olha, quando Deus vai falar com Noé, ele fala assim, Noé, não contenderá mais o meu espírito com o espírito do homem. Por isso o homem vai viver até 120 anos e vai morrer. Existem diversas formas do Espírito Santo atuando no Antigo Testamento. E eu quero mostrar uma para vocês que talvez a gente não se atente. Quer ver? Vai comigo para Êxodo 31. Êxodo 31, do 1 ao 6. Êxodo, segundo livro da Bíblia, 31. O Espírito Santo ele tem a presença na criação, ele atuava como uma força vivificadora e organizadora, e ele tem uma atuação extraordinária em Israel. Gênesis 31, verso 1 ao 6. Eu falei o quê? Perdão, Êxodo. Êxodo 31, vamos lá. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de U, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria e de entendimento e de ciência em todo artifício, para inventar invenções e trabalhar em ouro, em prata e em cobre, e em lavramento de pedras para engastar, e em artifício de madeira para trabalhar em todo lavor. Olha isso. Quando a gente pensa em ser cheio do Espírito Santo de Deus, a gente fala, não, é para orar, é para expulsar demônio. E é, mas olha isso. O Espírito Santo de Deus veio para quê, Dodô? Para capacitar um povo, pessoas específicas, a construir o tabernáculo. Moisés, ele recebe de Deus a ordenança de fazer o tabernáculo. Eu fico imaginando Moisés. Caramba, é coisa demais. Como é que eu vou fazer isso tudo? Deus fala, ó, eu quero desse jeito, com essa medida, com tantas bases e cortina, e tem que ter esse tipo de desenho, e linho, e não sei o quê. Deus é exigente.
E aí Deus fala assim, Moisés, fica tranquilo, eu vou colocar o meu espírito para que essas pessoas trabalhem. Espera. Deus está capacitando pessoas de forma sobrenatural, técnica e artística para alcançar, para realizar aquilo que Deus espera. Como que eu posso esperar fazer a obra de Deus ou fazer algo para o agradar se eu não tenho o Espírito Santo dele na minha vida? Não faz sentido. Eu quero trabalhar, eu quero ser um empreendedor. Faça. Mas faça tendo o Espírito Santo de Deus dentro de você. Faça o melhor que você possa fazer, honrando a Deus. Peça, Deus me dá ideias, você que é empreendedor, você que tem o seu negócio, Deus me dá uma ideia. Deus me dá algo ímpar, algo único para que eu possa fazer. Peça. Porque o Espírito Santo de Deus capacitou homens para construir, homens para trabalhar com ouro, para trabalhar com prata, para tecer, para construir. E a gente às vezes não enxerga isso. Para agradarmos a Deus, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Quando a gente segue em Números 11, 16, a gente vai ver outra forma do Espírito Santo capacitando de forma sobrenatural líderes. Olha lá, diz de Israel que você sabe que são líderes e oficiais do povo. Leve-os à tenda do encontro para que estejam ali com você. Verso 17. Eu descerei e falarei com você. Tirarei do Espírito que está sobre você e o porei sobre eles. Espiritismo, não, é Espírito com E maiúsculo, é a porção que Moisés tinha do Espírito Santo de Deus. E porei sobre eles, eu vou repartir. Eles carregarão o fardo do povo com você, assim você não o carregará sozinho. Vai para o verso 25 agora. Acontece, o povo se prepara, e aí o Espírito Santo de Deus vem. Ele tirou do Espírito que estava sobre Moisés e o pôs sobre as 70 autoridades. Pode passar. Quando o Espírito repousou sobre elas, sobre as pessoas, profetizaram, mas depois nunca mais o tornaram a fazê-lo. Verso 26. Entretanto, 2 homens chamados Eldade e Medade tinham ficado no acampamento. Ambos estavam na lista das autoridades, mas por algum motivo não tinham ido para a tenda. O Espírito também repousou sobre eles e profetizaram no acampamento. Então, certo jovem correu e contou a Moisés: Eldade e Medade estão profetizando no acampamento. Josué, filho de Num, que desde jovem era auxiliar de Moisés, interferiu e disse: Moisés, meu senhor, detenha-os. Verso 29. Moisés, porém, respondeu: Você está com ciúmes por minha causa? Quem dera todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor pusesse o seu Espírito sobre eles. Olha isso. Deus tira o Espírito, a porção do Espírito Santo que estava sobre Moisés, não é que ele tira, ele reparte, vou refazer. Ele não tira, mas ele reparte entre o povo de Israel. Sobre as autoridades, os anciãos, que estavam ali para apoiar Moisés. E Moisés fala assim, quando Josué vai reclamar: Josué, quisera eu que todos recebessem o Espírito Santo, recebessem essa porção. E nós não temos isso? Irmãos, nós temos acesso ao que tornou Elias extraordinário, o que fez Moisés marcar a sua geração. Nós temos acesso a tudo isso, mas a gente vive como se o Espírito Santo de Deus fosse um estranho. A gente vive como se a gente fosse encontrar o Espírito Santo de Deus só quando a gente estivesse aqui na igreja. A gente pode não concordar com o Benny Hinn, com as práticas estranhas que ele tem. Por isso que a gente tem que ler e reter o que é bom. Mas quando eu era adolescente, que eu li lá o Bom Dia Espírito Santo, acho que todo crente da Assembleia já leu esse livro alguma vez na vida, né? Tem umas heresias estranhas lá, mas essa parte a gente fala, Deus dá discernimento para tirar. Mas uma coisa que ele ensina é ter um relacionamento com o Espírito Santo. A buscar intimidade, a saber quem ele é. E a gente precisa voltar a isso, porque em toda a Bíblia, irmãos, todas as vezes, vamos lá,
Moisés recebe a porção do Espírito Santo, ela reparte ali, aí a gente vai para a época dos juízes. Todas as vezes, em momentos cruciais da história, o povo se afastava. E o que Deus fazia? O Espírito Santo vinha sobre um juiz e ele, como Sansão, ganhava força, ganhava autoridade, liderava o povo, libertava os cativos, para fazer a diferença naquela época. Em todo momento que a gente olhar a Bíblia com atenção, a gente vai ver o agir do Espírito Santo de Deus. Otoniel, Débora, Sansão, diversas pessoas, Gideão, é sempre o ciclo. O povo caía em pecado, em apostasia, opressão do inimigo, aí o Espírito Santo vinha, levantava um juiz, enchia ele de capacitação extraordinária para libertar o povo. O Espírito Santo sempre agiu no Antigo Testamento e continua agindo no Novo Testamento. Quantos profetas nós não vemos na palavra de Deus? Seja profetas que eram conselheiros do rei, como Natã, por exemplo, na época de Davi. Sejam profetas como Elias e Eliseu, que traziam o povo de Israel de volta para o caminho, que apontavam, que faziam milagres, que operavam sinais e prodígios. Sejam profetas que, inspirados pelo Espírito Santo de Deus, escreveram a palavra dele. O Espírito Santo sempre agiu. A diferença no Antigo Testamento é que a presença do Espírito Santo era algo pontual. O Espírito Santo vinha, fazia o que tinha que fazer e voltava. Mas ele sempre agiu. Quando a gente vê o Atos 2 acontecendo, quando a gente canta, vem cumprir o escrito em Joel, que já se cumpriu. Vai para Joel 2, 28 e 29. Joel, capítulo de número 2, versos de número 28 e 29. Vai dizer assim: E acontecerá depois disso que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão e os seus jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. A gente vê o cumprimento disso acontecendo em Atos 2. Quando o Espírito Santo de Deus desce, quando há línguas repartidas como de fogo, ali começa o cumprimento dessa promessa. E agora eu quero que a gente passe um pouco para isso. Vamos olhar o que o Espírito Santo de Deus faz no Novo Testamento, mas o que ele faz na nossa vida e o que ele precisa fazer em nossa vida. A gente começou falando que sem o Espírito Santo não haveria salvação, e João 16,9 vai dizer que é ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se não tem o Espírito Santo de Deus, não tem arrependimento. Se não tem o Espírito Santo de Deus, ninguém chora pelo pecado. Se não tem o Espírito Santo de Deus, ninguém muda. Avivamentos sempre começam com lágrimas. Aqui nós dizemos que a nossa missão é ganhar todas as pessoas para Jesus. Ganhar pessoas para Jesus, Valéria, é convencê-las do pecado. Se o Espírito Santo de Deus não estiver aqui, não estiver em nossas vidas, a gente nunca vai alcançar a missão dessa igreja. Podemos ter as maiores estratégias, o maior telão que você imaginar, o templo mais suntuoso, a melhor recepção, o melhor abraço, um lanche grátis depois do culto. Se não for o Espírito Santo convencendo as pessoas que entram nessa casa, é em vão. Podemos ter palavras bonitas, o louvor impecável, a ministração com as palavras perfeitas, o teclado tocando para mexer com as emoções. Se não tiver o Espírito Santo de Deus, de nada vale. E é estranho e triste, graças a Deus a gente não vive isso. Mas olhar que em muitos lugares hoje há muita celebração, mas pouca contrição, pouca rendição diante do Espírito Santo de Deus. Várias vezes a gente já corrigiu isso aqui várias vezes, mas a gente usava Apocalipse 3, eis que estou à porta e bato, para pregar para o descrente. Mas ali Jesus está falando para a igreja. E o nosso culto, que
deve ser para Jesus, que deve ser para o Espírito Santo, se ele não estiver aqui dentro, está errado. Se ele não estiver dentro de nós, está errado. Precisamos do Espírito Santo para enxergar a nossa verdadeira condição. Mas vamos avançar. É o Espírito Santo que regenera alguém. Se alguém não nascer da água e do Espírito, isso é Jesus falando para Nicodemos, não pode entrar no reino de Deus. A regeneração não é uma reforma moral. Eu não minto mais. Eu não xingo mais. Eu não vejo mais imoralidade. Não é uma mudança de comportamento apenas, não é algo do nosso esforço humano. A regeneração é algo que acontece dentro de nós quando entregamos a nossa vida para Jesus. Quando nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, reconhecemos diante da cruz de Cristo a nossa vida de pecado, as nossas falhas, fraquezas, o Espírito Santo de Deus já está operando e começa a obra da regeneração. Lógico, irmãos. Se estamos em Cristo, a gente precisa apresentar os frutos. Cara, eu era mó mentiroso, agora eu não minto mais. Nossa, eu xingava pra caramba no trânsito, então. Nossa, eu era um marido ruim. Nossa, eu era um pai horrível. Os frutos precisam nos acompanhar. Mas não é isso apenas. Por exemplo, meu gestor. Ele não mente. Extremamente íntegro no trabalho. E para ele está tudo bem. Ele olha e fala, sei que você tem, eu também tenho, eu não vou mentir no meu trabalho. Eu procuro fazer o que é correto. É isso apenas que discerne ou que diferencia um cristão do não cristão? De ser cheio do Espírito Santo e não ser cheio do Espírito Santo? De ter Deus habitando em nós? A gente não pode se nivelar por baixo. Não podemos. A regeneração é milagre, é vida nova, é uma obra exclusiva do Espírito Santo de Deus. A gente pode escutar 1000 sermões, a gente pode escutar playlists infindáveis de louvores fantásticos, mas se o Espírito Santo não agir dentro de nós, não muda nada. É uma emoção. Mas a emoção que o Espírito Santo de Deus causa tem que trazer transformação. É Ele que tira a venda dos nossos olhos, é Ele que abre o nosso coração. É Ele que mostra que a gente está errado quando a gente nem quer enxergar ou reconhecer. Ele que faz a gente nascer de novo. Tá bom, mas se o Espírito Santo vem e faz essa obra de regeneração, como que é essa obra na minha vida? Vai lá para Efésios 1:13, esse texto é extraordinário. O Espírito Santo, ele nos sela e garante a nossa salvação. Efésios, capítulo de número 1, verso de número 13 e 14, olha isso. Nele, Cristo, também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade. Olha isso. Vocês receberam o selo do Espírito Santo. O que é o selo? É uma marca. Dodô, você é propriedade de Deus. No mundo espiritual, é como se todos, anjos e demônios, olhassem. Ele tem uma marca. Ele foi marcado pela presença de Deus. O Espírito Santo, Deus está nele. Ele é propriedade divina. Gente, isso é extraordinário demais. Ninguém pode nos arrancar da mão do Pai, porque nós fomos marcados pelo Espírito Santo de Deus, e isso precisa nos encher de vida, de vigor, de alegria. Porque por mais que as situações aqui estejam ruins, problemáticas, doenças, dores, cansaço, enfermidade, 3 meses que para alguns parece que são 9, enfim, o Espírito Santo de Deus é o selo que nos marca, aqui vai ter fim. A dor, o cansaço, a lágrima, o choro, o sofrimento vai ter fim. Eu tenho uma eternidade com Cristo. Essa é a garantia. O Espírito Santo é o penhor da nossa herança. O que é o penhor? Nos tempos antigos, o penhor, a gente nem usa mais penhor, né? Vou penhorar alguma coisa. Caramba. A gente não usa mais isso não. Vou lá trabalhar, mas eu volto, eu vou casar. Aqui, o penhor, não, é a entrada que eu vou dar nesse terreno que eu vou comprar.
Agora pensa comigo. A Bíblia faz uma analogia entre Cristo e a igreja, a noiva e o cordeiro. Jesus falou assim: eu vou, mas eu volto. E eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou deixar um penhor. Eu vou deixar algo que é uma marca que vai dizer que eu vou voltar. E essa marca é quem? É o Espírito Santo de Deus dentro de nós. Se eu não tenho comunhão com Ele, se eu não sei que Ele está dentro de mim, Jesus vai voltar não. Desde criança, Jesus vai voltar nada. Não se prega mais sobre o arrebatamento. É porque não vai voltar mais. Aí começa as paradas em Israel, né? Aí começa a guerra, alguma coisa. Eita ferro, agora tá voltando. Agora o relógio escatológico andou e... Cremos no arrebatamento da igreja, mas Jesus pode voltar para mim e para você a qualquer momento. Podemos dormir e não acordar. Podemos, graças a Deus, irmãos, Deus me livra, viu? Jesus amado, aqui no Gama, então, é um negócio absurdo. No dia do meu aniversário, eu ia morrendo, de graça. Não vou falar no outro lugar para ninguém não ir mais, não. Um cachorro quente aqui na saída do Gama. Estou sentado, eu, Ingrid e Irinha. Quando, de repente, na mesa do meu lado, o pessoal da Ira Jovem, chega um maluco com uma arma e aponta para o cara na nossa frente. Aí o cara levanta, vai para a frente da nossa mesa, o outro começa a tentar atirar e a arma mascando. Só Jesus. Aí os caras começam a brigar, o cara abre o tambor do revólver, fecha de novo e a arma não pega, Bruno. É Deus. Entende que eu poderia ali ter partido. Olha que presentão de aniversário, foi me encontrar com Deus. Gente, estou rindo de nervoso. Mas olha, é aquilo, né? Ninguém quer dar serviço para o coveiro. A gente quer se encontrar com Deus, mas a gente também não quer morrer tão rápido. Jesus, se for no arrebatamento, amém. Brincadeiras à parte, irmãos, a gente precisa estar preparado. E o que nos prepara e que garante que seremos salvos é o Espírito Santo, é o selo que nós carregamos. Não é se, poxa, hoje eu pequei, amanhã eu vou pecar também, eu não sou perfeito. Eu não vou viver na prática do pecado. Mas a salvação, a gente precisa lembrar, não é merecimento. Hoje eu pequei menos, estou no céu. Caramba, hoje eu vacilei. Não é. É o Espírito Santo. Quando recebemos Cristo, Deus nos sela com o Espírito Santo e Ele passa a habitar em nós. Gente, o Espírito Santo passa a habitar em nós. 1 Coríntios 3,16. Não sabeis que vocês são santuários de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? O Espírito Santo habita em mim. Tem noção disso? Às vezes, e eu falo por mim, às vezes eu esqueço disso. Porque o Espírito Santo habitar em mim é Deus habita em você. Por isso é importante reconhecermos o Espírito Santo como Deus. Caramba, eu tenho Deus vivendo dentro de mim. Condiz a vida que eu estou levando? Reflexão para vocês fazerem. Para nós fazermos, porque isso precisa ser diário. Se Deus habita em nós, nós somos propriedade exclusiva de Deus. 1 Pedro 2,9 vai dizer que nós somos nação eleita. Sacerdócio real. Povo de propriedade exclusiva de Deus. E aqui eu viajo. O Deus que não cabe no mundo, o Deus que o salmista vai dizer que Ele coloca a terra como estrado para Ele descansar os pés, escolheu morar dentro de nós. Gente, isso precisa nos fazer pelo menos viver diferente. Deus decidiu habitar em nós. Ele habita em nós para nos transformar, para nos reorganizar, para nos santificar, mas é Deus vivendo em nós, irmãos. A gente precisa viver de forma diferente. Mas vamos avançar. O Espírito Santo é que nos... Romanos 8:5.
Esse texto de Paulo é muito bom. Romanos capítulo de número 5, verso de número... Romanos capítulo de número 8, verso de número 5. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne. Até aqui nada demais, é o padrão. Mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. E aqui já bastava. Deus, a minha vida tem inclinado para onde? Para as coisas da carne ou para as coisas do Espírito? Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Isso aqui a gente já sabe. Mas olha só. Se eu vivo segundo o Espírito, a minha vida precisa se inclinar para as coisas do Espírito. Ah, eu não vou ser mais pai. Ah, eu não vou trabalhar mais. Eu não vou planejar meu futuro. Não é isso. Planeja, a gente tem que correr atrás. Agora que vem outro menino aí, eita Jesus, tem que correr atrás dobrado. E eu vou abrir um parênteses, irmão, se o menino comer igual a Irinha come, meu pai amado. E diz que menino come mais, né? Não é, Leilane? Abafa, para não sair na gravação. Gente do céu, mas amém, Deus está dando graça. O bem que eu faço precisa ser comissionado pelo Espírito Santo de Deus. Se a minha vida se inclina só para as coisas da carne, se eu só quero mais dinheiro, se eu só quero mais descanso, se eu só quero mais viagem, se eu só quero coisas que saciam a minha carne, que muitas vezes a Bíblia vai dizer que são coisas lícitas, mas se tornam embaraços e eu não busco as coisas que me inclinam, que me levam para perto de Deus, eu preciso olhar e falar, opa, eu estou vivendo de acordo com o quê? Eu estou vivendo de acordo com os desejos carnais ou de acordo com o Espírito Santo de Deus na minha vida? A gente precisa fazer esse exercício. Quando Gálatas 5:22 vai dizer, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Eu não vou gerar esse fruto porque eu vou me concentrar e vai dar certo. Não, cara, eu vou ficar tão bom, eu vou fazer um trato comigo mesmo que eu vou virar um monge e eu vou gerar o fruto do Espírito. Não é assim. Quem gera o fruto do Espírito o fruto é de quem? Não é meu. Não é o fruto que o Aziel gerou porque ele é bonzão. É o fruto do Espírito através de mim. Aí sim dá certo. Mas é como? A partir do meu relacionamento com Deus, com o Espírito Santo dentro de mim. Aí eu vou render, e é um fruto, é como se fosse uma tangerina, é um fruto com vários gomos. Ah não, eu tenho o fruto do amor, da paz, mas eu sou irado. Mexe comigo não. Não, então você não tem o fruto do Espírito ainda. Pode ser que está aperfeiçoando, mas é um fruto. O fruto do Espírito não é do esforço humano. É o fruto da presença divina. Ele não nasce da carne, ele nasce do Espírito. Porque sem o Espírito Santo a gente é carnal. Mas com o Espírito Santo, aí eu vou deixar você dizer um amém. A gente é transformado de glória em glória. O que mais que o Espírito Santo faz no Novo Testamento e na nossa vida? Ele intercede por nós. Romanos 8:26 vai dizer que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aquele momento angustiante, que a gente só chora, a gente não consegue nem falar. Deus, eu não consigo nem orar, eu não consigo nem expressar o que eu estou sentindo, a dor, sei lá o que foi. Porque às vezes a gente é igual criança. Irinha acordou hoje triste. Filha, por que você está triste? Não sei, eu estou triste. Acordou chateado com a vida. E aí é a hora que o pai fala, né? Que no caso foi a Índia, Deus, revela. Deve ser os boletos para pagar. Porque a gente que é homem, às vezes a gente faz isso com a esposa também. Não sei o que aconteceu, a mulher está chateada, Deus, me ajuda. Eu não sei o que é. E se eu perguntar, pode ser que fique pior. Então, irmão, eu falo, Deus, dá essa graça, revela, Pai.
Espírito Santo intercede por nós, mas no caso ele intercede diante de Deus. Nas horas mais difíceis, quando faltam palavras, quando o coração dói, quando a alma geme, é o Espírito Santo de Deus que intercede por nós ao lado do Pai. É Deus intercedendo por nós. E a gente precisa lembrar disso. Nós, como cristãos, nunca oramos sozinhos. O Espírito Santo está conosco. Eu não estou sentindo nada, tudo bem, creia. Porque quando Jesus vai dizer, e eu não canso de repetir isso, quando Jesus vai dizer para a gente ir para o lugar secreto, mas vocês, quando forem orarem, vai para o teu quarto, fecha a porta e ora no secreto, lá não está dizendo, e você vai ver a Deus. Não, e o seu Pai vai te enxergar no secreto. Às vezes a gente vai orar e não vai sentir nada, amém. Eu não oro porque eu sinto, eu oro porque eu creio. Cantar isso é bonitão. Não é pelo que eu vejo, é pela fé. Tem várias canções que vão dizer isso. Mas é na prática do dia a dia, no meio do cansaço, eu quero dormir, mas eu entendo a minha necessidade. Deus, eu preciso orar e eu sei que eu não estou sozinho. Senhor, eu estou sofrendo. Senhor, eu estou na luta, mas nós não estamos sozinhos. O Espírito Santo está conosco. Quando a gente avança, a gente vai ver que o Espírito Santo, como a gente falou, ele distribui dons. Sem o Espírito Santo de Deus não há liberdade. Sem o Espírito Santo de Deus a gente não faz nada do que é bom. E para a gente partir para o final, meu último tópico é: o Espírito Santo nos dá poder. Isso precisa ser uma verdade poderosa nos nossos dias. Porque se eu conheço o Espírito Santo na palavra, na doutrina, mas eu não tenho o poder, irmão, não é que a gente vai ser o Jiraya, não é isso. Mas de alguma forma eu preciso manifestar o poder e a autoridade que Deus me deu. Nunca me esqueço. Evento de jovens numa antiga igreja lá na Ceilândia. E aí, no meio do culto, um jovem caiu endemoniado. Abriu uma roda de gente assim, ó. Os jovens começaram a chorar, de medo. Chama alguém, chama alguém. Está manifestando poder. Para estender a mão e falar, sai em nome de Jesus. O poder não era o meu nome. O poder não é naquilo que eu faço, o poder é em quem eu creio. O poder é na comunhão que eu tenho com o Deus que habita em mim. Se eu creio que o Espírito Santo habita em mim, se todos os dias eu busco, eu consagro, eu converso, eu oro, eu adoro, eu preciso crer que esse mesmo Espírito me dá poder e autoridade para vencer o diabo, para pregar, para curar, para libertar. Irmãos, por que existem milagres em determinados locais e em outros não? Não sei se você já teve a curiosidade de ver uma cruzada evangelística na África. A quantidade de pessoas sendo curadas de câncer, pessoa que era paraplégico. Irmãos, uma vez eu vi pessoas que morreram. Morreu tem 3, 4 dias. As pessoas não enterravam, porque elas criam que se levassem até Jesus, diante daquela cruzada, ele ia ressuscitar. Só que a gente perdeu isso. Nós aqui do Ocidente, a gente confia muito. Estou com dor de cabeça. E é lícito, irmãos, eu vou tomar uma dipirona. Mas a gente não ora mais. Se a gente estivesse no meio do mato, longe de um hospital, sem remédio, sem nada, a gente ia orar. Mas a comodidade dos nossos dias, e entenda, eu não estou falando que isso é ruim, não estou falando, irmãos, a gente vai espiritualizar tudo e eu vou sair botando a mão em todo mundo. Não é isso. Botar a mão em si, não é isso. Mas a comodidade dos nossos dias tem feito com que nós percamos o poder e a autoridade que é no nome de Jesus.
muitos irmãos só buscam quando está na prova. Se eu tenho dinheiro, por que eu quero Deus? Se a conta está cheia, se está tudo em paz, se os meninos não estão doentes, se o futuro está bem, eu vou querer Deus, autoridade, poder, para quê? Não, o máximo eu venho na igreja, sento aqui, recebo uma palavra e vida que segue. A gente não pode viver assim. E a gente não pode se acostumar com o evangelho, com o cristianismo que vive assim. Porque tem sido normal. Quando eu era mais novo, caraca, eu falo assim como se eu fosse velhão, né? Mas tá bom. Quando eu era adolescente, a gente falava assim, eu quero pregar a palavra, Rivane. Não, cara, eu quero cantar. Não, eu quero ser missionário, eu quero ser profeta. Os jovens de hoje falam, quem quer pregar? Quem quer cantar? Blogueiro, influencer. Quero ser igual o Neymar, misericórdia. Caramba. Não queremos mais ser parecidos com pessoas que manifestam a presença, a autoridade e o poder de Deus. Está errado. A gente precisa voltar a resplandecer, irmãos. A glória, a presença, a autoridade de Deus. Tem um livro muito bom chamado Caçadores de Deus. E às vezes parece que a gente vive ou que a gente está em locais aonde a presença de Deus esteve, não aonde ela está. Isso faz total diferença. Estar aonde a presença de Deus está instituída é algo sério, é algo que vai exigir de mim adoração, respeito, santidade. Porque quando a presença de Deus está instituída, e eu já falei isso aqui outras vezes, a manifestação acontece de forma extraordinária. Quando o tabernáculo é instituído, quando Deus dá tudo para Moisés, fala como é que tem que ser feito, aonde havia a propiciação, aonde só o sacerdote podia entrar no Santo dos Santos, a Bíblia vai dizer que Nadab e Abiú apresentam fogo estranho diante de Deus. O que acontece? Na hora. Por quê? Porque a presença de Deus estava instituída num local. Por que os filhos de Eli faziam tudo o que faziam e não aconteceu nada com eles? Continuavam oferecendo sacrifício. Porque se você olhar o texto, a Bíblia vai dizer que na época de Eli, as visões eram raras e Eli já estava quase cego. O profeta, a autoridade de Deus diante de uma nação, não tinha mais comunhão com Deus. O que acontece? Profanação do templo, vida pecaminosa, a vida religiosa seguia. Vou lá oferecer meu sacrifício, vou comprar um animal aqui. Mas a presença de Deus não estava mais instituída no lugar. Aí vem o Pentecostes. O Espírito Santo de Deus vem, o fogo cai, o povo é batizado, 3.000 almas, aquilo tudo que você conhece. Ananias e Safira mentem ao Espírito Santo. O que acontece? Imagina se hoje alguém chega aqui diante de Deus e fala alguma coisa e conta uma mentira e cai morto no chão. Misericórdia. Imagina o constrangimento, irmão na igreja batista pertencer, fulminado. Quando a presença de Deus está instituída, tem autoridade, tem milagre, tem cura, tem transformação, tem direcionamento, tem tudo. Mas também tem juízo. A gente precisa voltar a levar a presença de Deus que nós carregamos a sério. A gente precisa olhar e o Espírito Santo de Deus é Deus, o Espírito Santo de Deus é uma pessoa, o Espírito Santo de Deus habita dentro de mim, o Espírito Santo de Deus me transforma. Ter um relacionamento com Ele. É isso que vai nos voltar, nos colocar de volta no trilho. O Espírito Santo, Ele não é opcional, Ele é essencial. Ele é vida, Ele é poder, Ele é Deus. Se coloque de pé no seu lugar.
É tempo, irmãos, de voltarmos a ser cheios do Espírito Santo de Deus, como Paulo vai escrever em Efésios 5,18. Vamos lá. Efésios, capítulo de número 5. Gálatas, Efésios 5. Efésios 5,18. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Como? Falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. É tempo de voltar a ser cheio do Espírito Santo de Deus. É tempo de nós, como igreja, olharmos e falarmos: Deus, o Senhor já fez isso uma vez, faz de novo. Sabe quando a gente canta, faz de novo, o teu povo clama a ti mais uma vez? Irmãos, isso é para ser o grito da nossa alma. É para ser o nosso coração se derramando diante de Deus. Deus, faz de novo, porque a gente está aqui diante da Tua presença, dizendo que adora, que crê no Senhor, que o Senhor habita em nós. Deus, eu quero ver de novo o Teu agir. Não dá para vivermos mais como se o Espírito Santo de Deus fosse uma força apenas que age de vez em quando, que a gente sente um arrepio no culto, que a gente sente algo legal e depois vai embora. Não, o Espírito Santo é Deus, e Ele habita em nós. Jesus, quando ele vai ele fala para os discípulos assim, se eu não for, o Espírito Santo não vem, eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar o Consolador que estará com vocês todos os dias até a minha vinda. A gente precisa se apegar a isso. Não se contente com pequenas coisas, não se contente com um arrepio apenas, não se contente em sentir a presença de Deus que nós dizemos que habita em nós somente quando estamos aqui. Não, é tempo de voltar a viver integralmente para o Espírito Santo de Deus. Deixar, Ele moldar a nossa mente, deixar Ele moldar o nosso coração, deixar Ele moldar os nossos desejos e vontades, e isso é desafiador. Deixar Ele cuidar do nosso tempo, deixar Ele cuidar da nossa agenda. O livro que eu citei no início tem uma parte em que o autor diz bem assim, do Deus Esquecido. O Espírito te moldará para ser quem Deus te criou para ser. Livros de autoajuda, eles não vão te ajudar a ser quem Deus te criou para ser. Eles podem te apoiar, mas somente o Espírito Santo pode forjar em você o que é necessário. A gente só vai viver e alcançar aquilo que Deus tem para nós quando o Espírito Santo habitar dentro de nós e a gente ter um relacionamento com Ele. Uma das piores coisas que vai acontecer é vivermos uma vida que Deus não nos chamou para viver. Ser salvo é extraordinário, é o desejo da nossa vida, é chegar na eternidade e falar: graças a Deus. Obrigado, Jesus, eu venci, o Senhor me ajudou, eu alcancei, glória a Deus, é isso. E como a gente falou, o Espírito Santo é que garante, Ele é o penhor. Mas a Bíblia vai dizer que nós passaremos por um julgamento das nossas obras, aonde as nossas obras serão julgadas e a Bíblia vai dizer que elas serão passadas pelo fogo, se são de feno e palha ou de pedras preciosas. Se a vida que eu vivi não foi de acordo com aquilo que Deus tem para mim, ou de acordo com aquilo que eu fui criado para ser, eu posso ter vivido uma vida extraordinária aos olhos humanos, que diante de Deus vai tudo virar cinza. Agora eu posso viver uma vida, irmãos, eu não estou falando de pequenez, gospel, não. Viva o seu chamado de forma única e extraordinária. Mas às vezes, nos olhos humanos, o que eu estou fazendo é muito pequeno. Poxa, eu não estou ministrando ali, eu não estou pregando ali. E eu já dei esse exemplo. Eu sou uma tia das crianças e coloquei a semente, ela cresceu e virou um ganhador de almas. Irmãos, eu fiz parte disso. Deus vai me honrar de alguma forma. Deus não é injusto. Aos olhos humanos, a gente pode viver chamados que parecem pequenos. Mas se estiverem no local correto, a gente vai ser recompensado por isso. Glória a Deus. O que a gente precisa sair daqui hoje pensando? Como está o nosso relacionamento com o Espírito Santo de Deus?
Eu digo que Deus habita em mim, mas eu tenho um relacionamento com Ele? Eu digo que eu adoro a Deus, tá, mas eu tenho tempo com a palavra dEle? Eu escuto o Espírito Santo de Deus e começo a ser direcionado por Ele? O Espírito Santo sempre vai falar conosco, gente. Basta você ouvir. E às vezes Ele vai começar a falar em pequenas coisas. Mas a gente precisa estar atento. Eu costumo dizer que se a Bíblia diz que é possível entristecer o Espírito Santo, é possível agradá-lo e alegrá-lo. Quantas vezes você já orou de forma sincera? Deus, como que eu faço para te alegrar? Como que eu faço para agradar o teu coração? É tempo de voltar a ter essa intimidade com Deus e de olhar e falar, Senhor, acho que eu não estou sendo quem o Senhor me criou para ser. Acho que eu não estou adorando como eu deveria. Mas a gente precisa crescer e aprimorar. E a gente está aqui para crescer como família. A gente está aqui para apoiar um ao outro. A gente está aqui para ver o irmão que não veio e mandar uma mensagem. De ver os irmãos que estão visitando e fortalecê-los na fé, fazê-los sentir-se em casa. O Espírito Santo, irmãos, Ele quer nos direcionar em várias áreas. É na área profissional, no chamado, mas em coisas simples, sabe? Ora por fulano de tal. Manda uma mensagem para ele. Vou nada. Vai, irmãos. Muda isso. Começa a ouvir. Começa a exercitar. Começa a crescer na graça. Porque Deus tem um chamado extraordinário para